Muita alegria de estar aqui com o Dr. Oronal, um prazer enorme estar compartilhando esse momento aí de pérolas. Ele vai soltar pérolas pra gente. E Oronal, eu queria muito que você dissesse pra gente por que carboidrato faz mal à saúde. Bom, primeiro nós temos que entender que um indivíduo saudável, completamente saudável, o carboidrato não faz mal. O que acontece é que a sociedade está nos deixando cada vez com menos saúde. E à medida que a gente vai perdendo saúde, as nossas células vão sofrendo. E ao sofrer as nossas células, elas começam a entrar num processo problemático. E o corpo entra num nível de inflamação mais elevado. Então, perde saúde e aumenta a inflamação. E toda a inflamação é a base de todas as doenças. Tudo que tu imaginar, pressão alta, diabetes, dor nas costas, tudo é inflamação. O que mais aumenta a inflamação? Cortisol, do estresse, e a insulina. E quem é que produz insulina? O pâncreas. E por que o pâncreas produz insulina? Por causa do carboidrato. Então, toda vez que a gente comer carboidrato, o pâncreas produz insulina. Essa insulina aumenta a inflamação. A inflamação aumenta as dores, aumenta a pressão, aumenta a depressão, aumenta todos os sintomas. Então, aqueles carboidratos que eram bons, passam a ser ruins. Então, a fruta é um carboidrato maravilhoso. Ele tem uma série de coisas maravilhosas. Mas quando o indivíduo está com muita inflamação, até a fruta contribui para aumentar a insulina, que contribui para aumentar a inflamação e que vai aumentar tudo. Então, se nós estamos falando do indivíduo saudável, ele não tem grandes problemas de carboidrato. O que nós estamos falando é que nós estamos numa sociedade de doentes. As pessoas estão doentes. E o primeiro sinal de que as pessoas estão doentes, a gente vê no nosso meio, são os cansaços, mal-estares, os dolorimentos. Nem chega a ser uma doença com rótula. Então, o que nós precisamos, se eu quero melhorar a minha saúde, eu preciso diminuir a inflamação. Para diminuir a inflamação, eu preciso diminuir a insulina. Para diminuir a insulina, eu preciso diminuir os carboidratos. Então, num primeiro momento, talvez até os carboidratos ótimos teriam que ser cuidadosamente separados para que diminua a inflamação, recupere a função do pâncreas e comece o processo de regeneração do corpo. Mas, Oronal, então, adorei essa colocação perfeita. Mas aí, vamos complementar? Me diz agora quais são os piores carboidratos. Tá. Eu chamo os carboidratos assim, os carboidratos ótimos, que é a classe 1, e os carboidratos horríveis, que é a classe 10. Carboidrato horrível é aquele que nunca faz nenhum bem para o corpo. Dentro dele nós temos todos os açúcares. Não faz bem, não serve para o corpo, não ajuda a nada. Nós temos as farinhas refinadas. Não ajudam nada, elas só servem de calorias vazias. Nós temos a batata inglesa. Mas a batata inglesa tem alguma coisa boa, mas ela produz tanta insulina, na verdade ela produz mais insulina que o açúcar. Se comer 50 gramas de açúcar puro e 50 gramas de batata inglesa, aumenta a insulina. E não tem tanto benefício assim, as fibras estão tão pequenas que uma folha de alface tem mais fibra do que comer uma batata inglesa. Então esses são os horríveis. E desses horríveis tem alguns que são extremamente agressivos, que são as farinhas de trigo. Todos nós temos algum grau de intolerância à farinha de trigo. Alguns têm muita intolerância, que é a doença celíaca. Outros têm menos intolerância e dizem até que não tem intolerância. Mas todo mundo tem um pouquinho. Então, não ajuda nada. Vai lá machucar nossas paredes intestinais, criando inflamação intestinal, aumentando a inflamação do corpo. Então, eu diria assim, o indivíduo saudável não deveria comer. Se comer não faz tanto mal. Mas o indivíduo doente, esse sim, se comer, está te dando uns tiros no pé. Sim. E aí você vem para, por exemplo, chuchu, abobrinha, abóbora, todas as folhas, tudo isso, assim, eu como química considero carboidratos. Sim. Mas você colocaria eles em que nível de periculosidade? Eu colocaria a classe 1, os ótimos. Os ótimos. Quais são os carboidratos ótimos? Tem carboidrato, aumenta a produção de insulina, mas não exageradamente. O abacate, o coco,
as sementes oleaginosas, todas as sementes oleaginosas. Aí entra a abobrinha. O chuchu tem um pouquinho mais de carboidrato, já deixaria ele na segunda classe. Quem é que eu coloco na segunda classe? As raízes magras, aipim, rabanete. Terceira classe, as raízes mais doces. Aí entra a cenoura, entra a batata doce, a beterraba. E daí depois desses vem as frutas, a quarta classe. Mas eu divido as frutas em duas classes. A classe das frutas mais azedas, onde eu coloco preferencialmente as frutas silvestres, aquela que Deus criou, não as frutas que foram estimuladas pela engenharia genética humana, mas as frutas. O moranguinho é um modelo de fruta não tão doce, o problema do moranguinho agrotóxico. E depois as frutas doces, né? As frutas doces vêm aquelas mais comuns, a banana, como por exemplo. E daí termina os carboidratos, vamos dizer assim, ótimos ou bons. Porque esses carboidratos o nosso corpo está acostumado a usar. Na época que nós éramos coletadores, eu estou falando de 1, 2, 3 milhões de anos, os nossos ancestrais coletavam as frutas silvestres e tal. Coletavam raízes, coletavam folhas e tal, e comiam e tal. Os grãos, que seriam depois a quinta classe, a sexta classe, eu dividiria em duas partes. As leguminosas do feijão, daí entra todas aquelas que vêm em vagem, e depois os grãos em geral, que só foram começar a ser usados de rotina há 10 mil anos. Ou seja, numa evolução de 3 milhões de anos, nós ficamos 2 milhões 990 mil anos coletando coisas que estavam na natureza. 10 mil anos para cá, nós começamos a plantar. O nosso código genético, o nosso genoma não está completamente adaptado a isso. Então, os grãos podem ser, mas tem que ter muito cuidado quando abusa dos grãos. E depois, quando os grãos se transformam em farinhas, daí entra a tapioca, fubá, farinha de milho, farinhas sem glúten. Eu coloco como um nível mais baixo de carboidrato e que deve ser ingerido com parcimônia e não no dia a dia. Vou comer um pão de queijo, come. Eu vou comer pão de queijo todas as refeições. Não é assim, não é esse o caminho. Então, é por aí. Gostei. Eu acho que deu um bom norte, uma boa referência para a maioria das pessoas. Os saudáveis têm mais chave, né, de acesso, e os que não são tão saudáveis têm que ficar muito antenados, têm que aumentar a sua lucidez para desinflamar e passar a ser saudável. Muito obrigada. Namastê. Mais uma pérola. Obrigado pela oportunidade de falar com o teu público, que é enorme, e um público muito bem esclarecido. Gratidão. Obrigado.